Tá gravando. Então, a primeira coisa da pauta, eu tava conversando isso já com o Léo e com o Matheus, que a gente vai decidir o que a gente vai falar semana que vem. Como é que a gente vai fazer então? Porque tinha duas ideias. Tem o Matheus dá uma prévia do que ele vai falar na live, e a outra ideia do Léo, da dissertação do Léo sobre como Marx cantou o sintoma. Assim, as duas são boas. Eu voto no Léo, porque eu já sonhei com isso. Gente, vocês não têm noção. Eu sonhei que do nada eu tava atendendo e virava reunião do SEI e o Léo ia falar. Eu ficava, caraca, Alex, são 4h30 da tarde. Vou te falar que eu tava dormindo, aí eu vi o celular, acordei, vi o celular, assim, vi que me marcaram no grupo do SEI. Aí eu vi lá, tipo, não, que o Léo vai apresentar, não sei o que. Aí eu fiquei desesperado. Caralho, será que eu planejei alguma coisa? Será que eu combinei alguma coisa e esqueci e tal? Pô, não consegui voltar a dormir, velho. Desculpa. O sonho me tirou o sono e com a transmissão do sonho eu tirei o seu sono. Caraca, mano, vacilona, mano. Só os bagulho aí que tira sono da galera. Não é meu paciente, né, gente? Aí ia dar problema, né? Mas enfim. Já que o universo está pedindo, acho que a gente tem que fazer a do O Léo. inconsciente, o universo não. Essa coisa muito astrológica, mística. não é o inconsciente. Por mim pode ser, assim, é só... Agora... Não esperem nada muito do nível do Gabriel, né? Porque, trabalhinho de graduação também e tal. Nível, não. Ainda, a gente tá tentando, né? É um vir-a-ser, Gabriel. Inclusive, hoje eu leio aquele negócio lá e falo, porra, tá muito ruim isso aqui. Mas, enfim, nem é que esteja ruim, né? Porque a gente vai amadurecendo, né? Exatamente. E relaxou, cara. Minhas expectativas estão altas. Eu acho que elas vão ser atingidas e superadas. Eu tô nessa. Sem animação do vídeo. Sem pressão, né? Sem pressão. Mas como é que vai ser? A gente vai dividir, eu e o Matheus? Uma parte eu apresento, outra parte ele apresenta? Não, a gente está preparando uma coisa muito interessante. Deixa para a live. Acho melhor deixar uma pessoa só e fazer a nota. Você faria a nota, Léo? Você prefere toda essa conversa? Não, eu acho que eu não ia ocupar o espaço todo da reunião, não. Acho que pode ter metade apresentação, metade nota. Então você faria as notas também? Você seria mais um total? Então, eu sou novo na turma, né? Eu não sei muito bem como é que faz esse negócio do mais um em relação às notas, mas sei lá, eu posso tentar. A Vanessa que está fazendo pela primeira vez, ela pode explicar. Beleza. Não deve ser muito diferente de apresentar um seminário, né? Você está lendo e viajando com o que a galera escreveu. Exatamente. No meu caso, sai no papel. Mas, enfim. A gente começa? Não, ainda tem, deixa eu ver. Um ponto só para, de novo, zerando o vídeo de novo. Por causa de um problema lá no aplicativo. Várias notas foram perdidas pela internet. Notas perdidas? Eu não recebi, elas não foram salvas por causa de um negócio que eu fiz errado lá no programa. Então, acho que teve gente que enviou nota que nunca chegou para mim e nunca sumiram. São as minhas todas. Não. O contador estava funcionando, era só o e-mail que não estava. Desculpa cortar, mas eu terminei a arte aqui do evento. Mandando chat, só consegui. Ele tá sabendo a arte de qual evento do Você Convida? Não confia não. Ele disse que ele fazendo pente. Pô, gente, no pente vai ser maravilhoso se eu estiver indo na parada. Vamos ver. Vocês O Eduardo O Eduardo tem uma voz preguiçosa, mas ele faz umas coisas muito boas. Quer, Matheus? Falei que é só botar um dinossauro e um robô. Que aí Você tinha que ter falado isso antes, né, maluco? Ainda dá pra editar, bota aí. Por favor. Gente, tem que ter a capa do Jurassic Park.
Espera que eu não tô achando o arquivo, não sei porquê. Peraí. Então, se perderam. Eu sei que teve gente que mandou. Não, pra mim agora a live vai ser sobre Jurassic Park. Eu até esqueci lá. Mas é essa vibe. Vai ser sobre o Jurassic Park e acabou ainda, né? Vai ser sobre o Icon. Pois é, esse bagulho lá de... o bagulho lá de ontogênese, complexidade, eu nem sei mais nada. Pra mim é Jurassic Park a live. Eu consegui mandar, mas não sei como é que manda essa porra, não. É assim mesmo? Deve ser. É isso mesmo, agora faz download. Que isso? Olha só. Não tá tão ruim assim, não. Caraca, Alex. Caraca, não tá tão ruim assim, não. Não, depois dessa eu vou... Eu fiz real no Paint. Mas a resolução tá muito baixa hoje. Ah, tá, que tinha travado. Não, Você pô, tá conseguir- bonitinho. Você conseguir fazer numa resolução menor? Uma resolução maior, quer dizer, uma resolução melhor. Pô, eu gostei. Essa imagem é bonita, até nos meus slides de quando eu apresentei a dissertação. Aquele labirinto? Não, é a imagem dos embriões. Ah, tá. Poxa, gente, tinha que ser o Ian Malcolm. Tinha que ser os embriões de Jurassic Park. Tem uma parte É isso que eu pergunto, não era embrião de Jurassic Park, não? Sim, cara, não tô entendendo, não. Bota um robôzinho, bota um ciborguezinho dentro daquele âmbar que tinha no pernilongo do Jurassic Park. Caralho, Exatamente, mas é isso, anda. Né? caraca, genial isso. Sim. A última Era coisa, isso? a última coisa fala da live, então. Antes de começar. Daqui a 2 semanas. Fala aí, Matheus. Falar da live? Pô, é pra fazer um anúncio? Cara, então, a live. Agora eu sou o convidado e também sou membro da organização, né? Então, eu sou o convidado, então. Eu me organizo. A live vai ser sobre essa questão aí, pô, essa imagem muito bonita que acabaram que o Edu acabou de compartilhar com a gente, a ontogênese da complexidade e a complexidade da ontogênese, e a pegada era essa de estava falando com o pessoal antes, né, de discutir a minha dissertação lá e esse modo aí como se originam essas ciências da complexidade e o que isso implica. E assim, o que eu acho que tem de muito legal assim para o SEI é a questão da organização, que é uma coisa que eu falo muito, principalmente no, sei lá, acho que tipo os 2/3, eu diria assim, da dissertação acabam sendo muito essa parte, falando sobre a questão da organização na sociedade, como que uma mudança no processo de organização da sociedade tem por implicação uma produção científica diferente, que depois retroalimenta isso. Então também tem toda essa pegada aí de ciclo de retroalimentação, né? De aquilo que você produz, retroalimenta a organização que produz o negócio, e isso vai criando um ciclo, que é aquela imagem que a gente chegou a mostrar em algum momento aí na história do SEI, de como que o procedimento do SEI com as notas também é um pouco esse, de você ter uma coisa que é produzida e que volta a alimentar o grupo, e aí vai criando uma organização que pensa a própria organização, sei lá. Uhum. Então acho que é um pouco essa pegada aí. Vamos ver o que vai ter. E aí tá marcado para o dia 26, quarta-feira, 7 horas da noite. É isso. Uhum. Não sei o que tem mais para falar, não. A gente não bateu o martelo no título, né? Porque, assim, tem esse título, mas o Gabriel tinha dito que achava que era grande para botar na arte. E aí, não sei. Acabou de ser provado errado, né? Mas aí... E brincadeiras à parte, hoje, na verdade, a conversa com uma citou em mim, né? Lembranças, rememorações, né? Da divulgação científica do Jurassic Park. Porque tem um personagem que parece, né, que vem lá do tal instituto onde se funda a teoria dos jogos, a teoria da computação, que é o Ian Malcolm, que tem frases assim de jargões que todo mundo meio que conhece, né?
a vida encontrará uma forma, quando eles descobrem que todos os dinossauros são fêmeas, né? Ele diz, a vida encontrará uma forma. Ou então, no Jurassic Park 2, que ele vira para namorar na ilha lá para ver, aí ela fala, não, eu tô aqui só para observar. Aí ele vira para ela, você sabe que as teorias, né, da antropologia já dão conta de que não tem como você observar sem você interagir com o meio? Enfim, e aí eu fui fazer um pequeno e o Matheus falou que uma das pesquisadoras, né, da área já tinha citado exatamente o Ian Malcolm como um personagem fictício que teria vindo exatamente do instituto onde essa teoria da complexidade teria se formado. Aí ele diz que isso do caos, né? Assim, eu vou rever Jurassic Park 1 e 2, mas... Então vamos começar a leitura do livro. Pode ser? Isso. Tá? Ser aqui. Eu quero ser. Tá. Tem um iPhone e iPad que não é mesmo. Eu fiz eu tenho um, né? Um é que eu trabalho com computador. Carregou agora? Foi? Eu trabalho com computador, mas eu também trabalho. Eu prefiro escrever à mão, não escrever de alguma forma. Aí eu fiz esses índices aí, olha só. Em vermelho, indícios de quem escreveu, em roxo, questões, laranja, conceitos e azul, conclusões. Para também não ficar escrevendo. Eu prefiro escrever à mão, né? Aí tem. Eu fui dando nome às notas, né? Mas eu acho que eu, enfim, anotei elas pela ordem que elas chegaram para mim, né? Só que tem uma nota que acabou me fazendo reler, pelo menos a introdução, né, do livro do Rancière, né, O Mestre Ignorante. Por quê? Né? Essa notinha aqui, de 10/6, né? Pelo que eu entendi da explicação do Mestre Ignorante, esse método serve como verificação se aprendeu ou não, não é um método de ensino, e sim uma averiguação da aprendizagem. E aí, porque eu acabei, e eu tive um problema, né? Eu resumindo a introdução inteira para chegar nisso, né? Na verdade, porque a verificação para o próprio Rancière vai ser uma grande questão. E eu deixo como sugestão que a gente tinha proposto na divisão em 4, né? Tinha um dia que tinha uma leitura, não era? Um dia que seria uma leitura. Então, acho que a gente podia ler um capítulo do Mestre Ignorante, né? E debater ele exatamente porque eu acho que a questão está acho que ela vai aparecer de formas diferentes nas outras notas. E para ficar um pouco mais claro, né, sobre qual era essa questão, né, do mestre ignorante, né, eu acho que o Gabriel já fez algumas menções ao Jokotô, né, e aí eu fiz tudo, né, vou apresentando aqui o que eu tinha organizado com relação ao mestre ignorante, a questão da versão, se é uma questão de verificar se aprendeu ou não, né, e quais são os exemplos disso, né. Então, o Rancière começa, né, a falar especificamente, né, sobre o Jokotô, que seria esse pedagogo, né, mais ou menos em 1830, perdão, né. E aí você tem uma discussão, né, em um momento histórico que você tenta complementar a experiência da Revolução Francesa, instituindo uma nova ordem, né? E essa ordem é uma ordem moderna. Ele vai dizer que o mestre ele é tanto um paradigma filosófico quanto um agente prático da entrada, né, do povo na sociedade e na ordem de governo moderno, né? E tem uma leitura que fala desse mestre como agente político do povo na sociedade, na ordem, né, moderna, você tem um ensino reduzido a reduzir a desigualdade social e reduzir a distância entre os ignorantes e os sabidos.
né? E aí ele vai chamar essa sociedade, né? Essa organização social, né? De sociedade pedagógica, né? Só que o problema é a sociedade pedagogizada e a escola são também as instâncias sociais que produzem exatamente essa que elas dizem querer diminuir, né? Que elas se propõem a diminuir, né? E aí você tem nessas instituições a igualdade como um objetivo, né? O objetivo é ato falho maravilhoso, mas o objetivo é a igualdade, a origem é a desigualdade, e nessa tentativa de alcançar a igualdade, elas vão ao infinito, são elas mesmas que produzem, né? Alguma coisa ao qual elas estão tentando se colocar contra, né? E aí eu comecei a rir sozinha, porque eu lembrei a música do Paulinho Mosca, né? Acerte o alvo, né? Sua meta é acertar, mas o alvo não acerta não tira, né? E aí aqui é que a igualdade, né, como objetivo, né, estaria nesse sentido no cerne da desigualdade. A gente vê com essas repetições de fonemas, inclusive, né? E aí a questão é que o Rancière vai colocar como paradigmática, e aí ele vai fazer o mestre como um paradigmático, por quê? Para você obedecer, é preciso que você compreenda a ordem. E, em seguida, ao compreender a ordem, compreender que você precisa obedecê-la. E consegue compreender, nesse momento em que compreende que existe uma ordem, que você precisa obedecê-la, aonde está a diferença entre a mestria e a ignorância? Esse é o paradigma, né? Para você se colocar socialmente num lugar de subalternidade, você precisa reconhecer que existe um lugar subalterno. Depois de reconhecer esse lugar subalterno, a ele se submeter, como pode você ser subalterno? Esse é o paradigma filosófico do mestre, né? Do lugar do mestre. E aí, nesse sentido, né, usando lá o Jukuto, vai que nessa questão do reconhecimento de que há uma ordem social, né, consegue conceber que, na verdade, entre a mestria e a ignorância tem esse elan, né, ele chama de elan, né, que são essas instituições, né, a escola, a sociedade, né, que buscam a diminuição da desigualdade e a reiteram. Porque é como se... né? Não é como se é caráter de uma tentativa de aproximação. Essa pedagogizada, né? Ela quisesse que no momento que você reconhecesse... Vocês estão me ouvindo? Porque está dizendo que a conexão caiu. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Estranho? Valeu. Inclusive, nenhuma caiu. Mas para mim disse estranho. Enfim. E aí a questão é, quando conhece essa dimensão, ainda que ela seja hierarquicamente, essa é a grande questão. A gente não está dizendo que a hierarquia não, a hierarquia não existe. Beleza, Thales. O Rancière não está dizendo que a hierarquia não existe. A questão dele é com relação à ignorância, né? Se você obedece à ordem social, se você consegue reconhecer a ordem social e a ela entende que deve obedecer, você não está ignorante, né? Nesse sentido, existe uma igualdade, né? Essa igualdade não é a igualdade de direitos que a gente fala, né, que a gente pensa em democracia, mas é uma capacidade em ato. Porque se existe, né, uma hierarquia social, você a reconhece
e a ela você entende que deve submeter, é uma compreensão em ato. E aí, isso é uma discussão que a gente estava fazendo hoje sobre o Foucault dizer que o discurso é uma prática, né? E essa é a grande questão. O discurso é um fenômeno, você consegue vê-lo, né, socialmente. A gente fala de fenômenos sociais, né? O discurso não é só o escreve ou o que se fala, é como se age, né? E aí vem uma dupla, né? Que é um grande problema. A dimensão do instruir, né? Por quê? Porque tem duas possibilidades nessa uma instrução que embrutece, né? Confia uma certa incapacidade e tenta reduzi-la, né? Dizer, existe, né, o ignorante que precisa ser ensinado, né? Ele precisa ser ensinado. Isso você embrutece, você tira a possibilidade daquela pessoa reconhecer, né, que ela, inclusive, se submete à lei, à ordem social vigente, né, aos discursos, às práticas, e com isso se emancipar. E aí ele vai dizer que, ao contrário do embrutecer, tem a emancipação, né? E aí, essa emancipação é forçar uma capacidade que se denega. O que nesse sentido é a denegação, né? Você sabe que tem uma ordem social vigente, né? Óbvio que isso vai vir depois do Foucault, é inútil levar, né? Mas, enfim, Foucault, isso aqui é de 2002, pelo menos a introdução é de 2002. Mas, enfim, a questão, quando o livro foi em 1980, né? Pelo menos a introdução à edição brasileira. Enfim, quando você reconhece uma questão do reconhecimento, quando você reconhece a sua posição subalterna, né, de que existe uma ordem vigente, reconhece essa ordem, e a ela ainda assim entende que deve submeter, você está reiterando a ordem. Quando você consegue conhecê-la e, com isso, não se submeter, existe a possibilidade de uma emancipação. Como a gente pensa isso? Exemplo que eu já tinha falado, né, com relação ao subalterno, né? Existe uma hierarquia subalterna na sociedade. Eu me reconheço dentro de uma classe, um estamento subalterno. Reconheço que me submeto, né? Nesse momento existe a possibilidade de não submeter-me mais. A gente vai ver daqui a pouco como é que o Hansel vai trabalhar isso, né? E aí ele vai dizer que os amigos de idade não têm que instruir o povo, né? Mas emancipar as inteligentes, né? Isso quer dizer que os efeitos disso, ou seja, as novas práticas que surgirão disso, não estão no controle daquele que julga ter mestria. Ou pelo menos não podem estar, né? Você vai ter efeitos que você não tem, né? Sobre os quais você não tem controle. Acho que sobre isso um pouco. Vitor, tá difícil? Não, tá mudo. Um pouquinho, mas vamos que vamos, vamos que vamos. E aí, o que ele vai dizer com isso, né? É que, nesse sentido, você vai obrigar quem quer que seja, né, a conhecer e a verificar. Porque se você entende, né, que você precisa instruir, você vai ter que verificar, né, se cada sujeito, cada indivíduo desse povo é realmente ignorante. É possível. Como é que você vai dar conta de cada um, né? E aí, ele vai dizer que o paradoxo é saber se o ato mesmo de receber a palavra do mestre, a palavra do outro, né, a ação do outro, né, é um testemunho de igualdade ou de desigualdade, né? Ele vai dizer que você tem dois sistemas de ensino, né, que a desigualdade ela tenta ser reduzida ou que a igualdade é verificada, né? Essa igualdade verificada
é a grande questão. A igualdade verificada... Ai, tem um cachorrinho! A verificada parte das questões que a gente já falou sobre a possibilidade de se reconhecer dentro de uma lógica discursiva. Não sei se eu caí de novo, se não eu caí, porque o computador diz coisas que me parece que não. O computador é um antiprático, né? Ele diz coisas que não se apresentam na realidade, né? Enfim, ele vai dizer que essa igualdade verificada parte do princípio que se todas as pessoas se organizam em ordens sociais, que são hierarquicamente organizadas, né? Mas que elas a essas ordens se submetem porque as reconhecem e se reconhecem dentro dessas ordens como precisando. O termo não é precisar. Como é dever. Né? Como se elas devessem obedecer, elas estão reconhecendo. Né? São capazes de entender qual é a questão. Elas não conseguem, elas não que devem com isso sublevar, né? Ou ir adiante. Essa é a grande questão. A gente tem sempre uma ideia de que no momento que você consegue reconhecer, né, que você está submisso e submetido a uma certa ordem social, né, e a ela você em relação a ela você se organiza, você deveria fazer alguma outra coisa na sua vida. Vocês já leram Vermelho e Negro, do Stendhal? É tipo o carinha que sai... O carinha está escrevendo uma biografia, né? Um dos primeiros romances de formação, né, que a gente tem na cultura. O carinha tá lá, né? Enfim, filho de gente pobre, numa cidadezinha pequenininha, a possibilidade dele de ascensão social é virar padre, né? Só que ele não é muito afeito às coisas da alma, né? Ele é afeito às coisas da carne. E aí ele consegue subir na hierarquia, né? Tendo romance com viúvas, né? E assim vai. E ele começa a escrever uma biografia. Só que ele quer sair do campo onde ele vive, né? Muito parecido com aquela imagem ali atrás, que inclusive é ilustrativa. Ele quer sair do campo e ir para a cidade, para Paris. No meio do caminho, ele queima a biografia, né? E ele diz que finalmente ele é livre, né? Você deveria, no meio a gente supõe, né, que você tem uma biografia de uma vida inteira, e no momento descobre que é aquele momento de e obviamente no romance de formação tem esse momento de virada, de iluminação, você quer a biografia e vai viver como você nunca viveu antes, né? Essa, em geral, é a chave de virada do informação, né? Só que a gente esquece que os campos de possibilidade para um romance de formação como esse é Revolução Francesa, o cara tem algum tipo de letramento, ele é homem. Por que não tem romance de formação com mulher? Né? O romance histórico não deu as aberturas, né? Pelo menos não no século XIX. Né? Então, assim, questões que dizem respeito, como disse o Matheus, a cada contexto histórico, que fazem com que, mesmo na ignorância, as pessoas se submetam. Isso não quer dizer que elas sejam ignorantes, né? Desalienar o sujeito, essa é a grande questão, né? Desalienar o sujeito não é promover uma revolução em todas as esferas da vida, né? Ou que não seja ignorante, não vai ser necessariamente um revolucionário que vai sair queimando o livro da autobiografia que estava escrevendo e finalmente dizendo que é livre para viver, né? E o novo não só como aquilo que é diferente do que vivia antes, como apagando tudo aquilo que viveu, né? Mas continuando aqui, né? Acompanhando o raciocínio do Rancé, porque isso é a Vanessa pensando. Tem o partido, ele vai dizer que dentro do Partido Socialista, principalmente, né? Dentro das perspectivas do Partido Socialista, principalmente a leitura do Pierre Bourdieu, né? Falando sobre a desigualdade escolar como uma violência simbólica imposta pelas regras tácitas do jogo cultural. Fala, Felipe, a gente está discutindo o mestre ignorante, intervém aí, tá? E aí ele vai dizer
que esse mesmo jogo cultural, ele vai na linha do Bourdieu para dizer porque ele discorda do Bourdieu, né? Esse jogo cultural é a mesma que produz a elite, que produz os herdeiros da cultura, né? E aí, o que o Bourdieu vai propor é uma desalienação desse jogo, dessas regras tácitas, deixar as regras racionalizáveis, racionais às regras de aprendizagem, né? E aí a gente tem um problema, né? Porque o Rancière vai dizer que as reformas no ensino, né, são problemas e vãs porque essa violência simbólica como processo ela usa as suas próprias condições de existência, que é aquilo que a gente já tinha falado antes com relação à crítica que o Rancière faz sobre esse ensino que parte de uma redução das desigualdades, que é, em alguma medida, por uma outra via que o Bourdieu está chegando ao mesmo lugar. Né? Vamos diminuir as desigualdades. Como? Desalienando as regras do jogo. E aí o Rancière vai dizer, não funciona, porque você está indo da tentativa de redução das desigualdades, mirando de novo na igualdade, né? Que é aquela meta inalcançável pelas próprias formas como essa pedagogia, né? O que ele vai tirar de interessante dessa perspectiva do Bourdieu é simplesmente salientar a violência simbólica, né, como um processo, né? E essa igualdade, mais uma vez, vai ser pensada ao futuro, né? Ele vai chamar essa pedagogia de progressista, né? Que visa, né, não só a ordem, mas a ordem e o progresso, né? Que está sempre no porvir. E aí a gente cai na redução da desigualdade, né? Para que você diminui a complexidade para que ela seja acessível aos desiguais. É isso que do Bourdieu, né? E aí ele vai fazer uma outra leitura que é a ideologia republicana, que são métodos adaptados aos pobres, mergulham de novo na dominação, né? Que diz desejar os pobres dessa dominação. Né? Em alguma medida, você aliena de uma outra maneira os sujeitos. Né? E aí vem a ideia de universalidade como um saber igualmente distribuído a todos, né? E uma concepção de uma escola separada da sociedade. Vai dizer que é ilusória. Né? Que sociedade e escola trabalhando para a par. Né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, na ordem do discurso do Foucault, né, ele vai dizer que só a escola, né, e nem é só a sociedade. Ele vai dizer que são os rituais, a doutrina, né, a educação como um todo. Né? E aí, o Rancière vai dizer que ela fica com a responsabilidade, né, e o poder fantasmático de realizar essa evolução, numa tentativa sempre de reduzir a fratura, né? Mas reiterando que a fratura existe. A fratura de que, né? Aqueles que têm mestria e aqueles que são ignorantes. E aí ele faz uma introdução ao que o Jacques Cocteau traz de diferente, né? Ele vai dizer que ao invés individualmente melhorar a condição, dando a todos essa escola no tempo de Jacques Cocteau, a gente está falando do século XIX, né? Tenta melhorar a condição individual, né? E dá a todos um sentimento de pertencimento, né? Ainda que você pertença hierarquicamente separado, né? Cada um no seu lugar. Né? Haverão os mestres, haverão os semi-ignorantes, que são aqueles escolarizados que não ascenderão a mestres. Né? E aí isso ele vai fazer uma diferença com relação à nossa sociedade. As nossas sociedades, ele fala no plural. Tem um problema. Nossas sociedades não são mais tão hierarquizadas, tão claramente hierarquizadas. Elas têm um ritmo vivo, né? Tem uma dinâmica de trocas e mercadorias, né? Uma certa
participação nas formas dessas fruições de mercadorias e um ideal e uma concepção de liberdade, né? Isso é estranho, o Hansel vai dizer mais ou menos isso, né? Se anulou a sociedade de classes, né? E que você tem uma mudança do paradigma do proletariado para o recém-chegado, para o estrangeiro, para o refugiado, né? Para aquele que não partilha, né, da sociedade da educação civilizada formada, né? O que é um problema, né? Enfim, Brasil não sei se na América Latina isso se enquadra muito, né? Talvez década de 80. Enfim, daí a gente tem a sociedade se representando como uma vasta escola, né? Civilizar os selvagens e recuperar alunos, né? Selvagens entendamos nós aqui, né, da América Latina, né? O pessoal da África, Oceania, enfim, né? Os non-white, né? Talvez não franceses, né? Civilizar os selvagens e irritar os seus alunos, recuperar, enfim, né? O pessoal que fora na Bósnia, o pessoal que mora nos subúrbios, né? E aí tem um problema, porque essa ideia de liberdade, esse ideal de liberdade, é reclamar a igualdade de condições, né? E a fruição das mercadorias, né? E a busca por superar essas diferenças, essas desigualdades que são vistas como um resíduo. Resíduo do quê? Né? De uma sociedade anterior, de ação social anterior. Dessa maneira, você tem uma estimação, né, de uma visão oligárquica de uma sociedade escola, né? Ainda continua sendo uma sociedade ideologizada, né? E sempre, né, a autoridade vai estar na mão dos melhores da turma, né? Ainda que a gente, na lógica do Bourdieu, né, esses melhores da turma vão ser os herdeiros, vão ser aqueles que têm mais acesso ao capital, né, e econômico. E aí, esses melhores da turma é pedido que eles se adaptem à boa pedagogia, que sejam comunicativos, né? A gente vem agora para o paradigma sociedade-escola, né? Que infinitamente se simbolizam uma a outra, né? Com esse ideal de universalização da educação, né? E a gente vai ter produção indefinida de desigualdade, né? De novo diz que eu caí. Eu me mexo. Vou começar a ignorar o computador, né? E aí ele vai dizer que essa a indefinida, né, do pressuposto da desigualdade, né, vai se reproduzindo individualmente na emancipação intelectual, né, que deveria devolver a cada um que a ordem social havia recusado por sua própria natureza. É como se você tivesse um problema que antes era visto como uma coisa intrínseca ao indivíduo, né? Ele é ignorante, né? E depois ele vira esse problema, né? Vira de uma ordem social e ele precisa ser restituído, né? Esse conhecimento precisa ser restituído. Quando nem a natureza era um paradigma real, né? Não era a ignorância. E a gente vai ver isso com ele explorando o Jacotô, né? Ele vai chamar esse, na perspectiva de igualdade, né? Esse paradigma, né? De um axioma, né? E vai dizer que, na verdade, é de uma natureza paradoxal, né? A igualdade de uma natureza paradoxal, né? Porque a igualdade estaria totalmente fora do alcance dos pedagogos do progresso, fora do alcance dos liberais, né? A igualdade não é nem real, nem formal, né? Fundamental, ausente, atual e intempestivo. Sem controle. O que a pessoa vai descobrir, vai fazer quando ela, né, conhecer-se em um lugar, né, de ignorância, um lugar social de ignorância, né, que não é natural, não é ontológico,
a gente não tem controle. Né? É ser intempestivo. A resposta não é possível. O fenômeno é possível de acompanhar. Né? A resposta está alhures. Né? E aí vem o grande risco que a nota suscita, né? A verificação. A tentativa de verificação é uma tentativa de controle, que é o que o Foucault vai chamar de controle, né? De procedimentos internos de controle, né? Que é a disciplina, o comentário, né? Você vai estar sempre disciplinando esses corpos, organizando esses corpos e pré-organizando as respostas que esses corpos darão, disciplinando eles. Então, a forma de saber aonde isso vai dar e verificar até onde vai é o grande risco de cair de novo num procedimento de controle. Por isso que a experiência do Jacotot é tão interessante, porque ela leva a algum lugar que nem ele mesmo esperava. E que tem a ver com a experiência do seio. Né? Caminha em direção, né? A gente caminha, a gente não sabe em direção a quê. Né? Enfim, continuando aqui. E aí ele vai, né, dizer que o Jacotot tentou um empirismo desesperado, porque enfim, o Jacotot vai dar aula na Holanda, não falando holandês, só falando francês. E aí, no seu empirismo desesperado, né, ele fala que os rapazes leiam uma edição bilíngue, né, de Telêmaco, e que eles tentem aprender, amparados nessa tradição bilíngue, né, o texto em francês sem explicação. Ou seja, sem exercer esse papel de mestria, aquele que vai ensinar o povo, né, sem esperar, né, que os mecanismos internos das práticas discursivas, né, se deem de maneira que você saiba exatamente onde você está. Né? Então, eles, nesse sentido, o processo de ensino que o Jacotot tenta, né, esse empirismo desesperado, né, é a produção de um horizonte. Né? Você espera que alguma coisa aconteça, né, mas não sabe o que acontecerá. Né? E aí ele pede que os rapazes, metade dos rapazes leiam repetidamente, né? E declamem. Tá? E metade dos rapazes não declamem, mas leiam. E aí vem toda uma questão, né? Ele vai dizer que sozinhos os rapazes haviam aprendido a combinar, né, frases em holandês e francês, conforme aquilo que eles conseguiam presumir que era parecido, né? E que essas frases iam fazendo sentido não no momento em que eles estavam escrevendo, mas conforme eles percorriam a leitura do livro. Porque aquilo que era hipótese no começo, numa outra frase, uma certeza de qual era o emprego da palavra, de qual era a utilização do vernáculo, né? Então, não foi no momento em que eles começaram a reconhecer, foi depois de um percurso, quando eles se defrontaram com outras palavras ou com outras frases, onde essas mesmas estruturas, palavras e encadeamentos apareciam, né? E aí, ou seja, vão avançando na sua exatidão, né? E o interessante é que as frases que esses alunos conseguem depois formular por eles mesmos, tentando resumir aquilo que eram, já não eram mais de alunos iniciantes. Né? Exatamente porque a estrutura era um tanto quanto mais complexa. Né? Eram muito mais próximas, né, daquilo que eles tinham lido. E aí ele vai pensar, né, no caso não mais o Rancière, né, de que existe uma certa ordem explicadora, que são essas formas de leitura. Né? E aí eu acho que fica para a gente debater, e aí eu vou ler o capítulo que eu acho mais interessante, como é que o Rancière vai apresentar, e de novo eu estou desconectada, mas enfim, essa experiência, não estou desconectada.
Como é que o vai continuar tendo essa experiência do Jacotu, né? As outras notas que ficaram para hoje, que eu separei também daquele jeitinho com cores diferentes, vão ajudar a gente a pensar isso. Vai aparecendo de novo essa dimensão, né, do que a gente está fazendo enquanto a gente faz. O que a gente está fazendo aqui na reunião do SEI? Né? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Né? Alguma questão? Algum comentário? Ai, eu não sou solitária. Um troço ruim. Tá bom. A reunião do SEI tem meta? Olha, agora os caras se parecem. Pergunta. Não, essa é a grande questão, né? Mas tem um grande incômodo com relação a essa falta de meta, né? Tem, inclusive, uma nota que eu chamei a nota do jogador. Nota do jogador. Muito bom. Vou começar aqui a fazer o share. Pra gente ver as notas. E, né? Se a nota do mestre ignorante tiver, se alguém tiver mais... Aí vem a questão, né? Pelo que entendi a explicação do mestre ignorante, esse método serve de verificação se aprendeu ou não. Não é um método de ensino, em si uma averiguação da aprendizagem. Na verdade, se você tentar averiguar a aprendizagem, você corre o risco de cair exatamente, né, numa sociedade pedagogizante, né? Práticas internas de controle, né? E reiterar com isso a ordem do discurso. Não é averiguação da aprendizagem. Pelo contrário, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? A gente não sabe também o que vai sair daqui. Né? Acho que é isso, inclusive, que a gente com o Gabriel voltando na trajetória do ser. Né? Tem que fazer igual o vermelho negro, né? Queimando a biografia no meio do caminho. Né? Enfim, tem a nota do viajante, né? Por que viajante no tempo, né? Aí, olha só. Alguém tinha certeza de já ter enviado essa nota há anos, mas não a tendo encontrado no arquivo de notas do SEI, esse alguém decidiu reenviá-la. Segue uma reiteração política do procedimento de alguém do passado por um alguém do futuro que já viveu aquilo que o primeiro alguém pretendia viver. Então, para mim, essa é a nota do viajante. Né? E aí, a nota do viajante do tempo vem baseada, né, numa discussão sobre o Lazarus, né? E, mais uma vez, o SEI como uma organização específica. Né? E uma organização específica que produz um pensamento político, né, na sua interioridade, né? Que aí, enfim, para mim, né, essa produção política em sua interioridade, como pensamento organizacional, a gente tem que tomar de novo para não cair em procedimentos internos de controle, né? Quais seriam? E aí eu vou falar de mim também, né? Não posso ser mais um porque não sei o que entendo, não sei o que significa ser mais um, né? É estranho ser mais um é se expor muito, né? E, na verdade, é a randomização desse lugar de mais um que possibilita que realmente não haja, né, uma hierarquia estabelecida, né? Um lugar, mais do que uma hierarquia, entre mestre e ignorante, né? Nesse caso. Né? O interessante é que fala que serve qualquer objeto. Qualquer objeto é objeto de organização. Isso, enfim, né? A gente vê, né, empiricamente, né, que realmente é objeto, né, para a organização. Né? E aí, eu não lembro o que eu botei. Eu organizo e eu não lembro como é que eu botei a organização. Vermelho é sobre o autor, o roxo são as questões. Aí, mas será que um pensamento impessoal organizacional é suficiente? Toda organização tendo algum tipo de interioridade e capacidade de produzir pensamentos políticos, será que estaríamos no SEI mais preocupados em modos de produção de pensamentos específicos? Aí pula. Será que não faz diferença que os membros de uma organização sejam capazes de elaborar seus pensamentos sobre o funcionamento da sua organização? Aí a gente retorna ao mestre ignorante, né?
realmente nesse momento, né, em que se pensa o que se faz enquanto se pensa, né, e reconhecer que não se sabe exatamente o que se está fazendo enquanto se está fazendo, né, aí desse lugar de ignorância. E é o que se estabelece como uma igualdade, né? Se existe uma ignorância no sentido de alienação, estamos todos alienados, né? E se existe a possibilidade da igualdade pelo não saber, e aí vem a psicanálise, o não saber que se sabe, né? Estamos todos muito bem. Aí vem uma coisa interessante, que eu botei em amarelo, porque são para mim as palavras-chave, né? Capacidade, né? Que é isso que o também vai falar com relação ao Jacotot, né? A capacidade tem a ver com essa possibilidade de emancipação, né? E autoconsciência de sua história, né? A autoconsciência de sua história também entraria nesse processo, né? De que para obedecer, compreender a ordem e em seguida compreender que se deve obedecer, ou seja, para a ciência histórica precisa se compreender qual é o trajeto histórico que se possibilitou chegar a um certo lugar e, ao ter-se a essa trajetória já vivida, com ela abrir a possibilidade para um novo, né? Sem apagar, sem fazer igual o romance de formação. Tipo, a gente queima a biografia e bom, né? Não dá para fazer isso quando a gente é uma organização, né? Singularmente, tem gente que some no mundo, ganha outra identidade, enfim, mas não é o caso aqui, né? E aí a tentativa de resposta da pessoa, né? Uma organização que se pensa em seus membros ferramentas, e essas ferramentas, né, são essa autoconsciência também, né, histórica, né? Produção de subconjuntos com regras próprias, participação nos encontros das células, nota, eu diria aqui também que a possibilidade de ser mais um na reunião geral, né? Alterar o seu funcionamento, seu modo de produção e de pensamento, tem uma capacidade de pensar coisas muito mais interessantes. Talvez esse seja o objetivo, não fazer uma política de conscientização, né? Ou seja, não cair naquele paradigma de ensinar ao povo, né? Ou alguém, enfim, como o Carlos, que já está há mais tempo, ou o Gabriel, que tem também, os dois têm uma trajetória acadêmica, né? De estar ensinando que entram, né? E jovens e que estão começando as suas respectivas trajetórias acadêmicas, como operar uma organização, né? Ou quais são as balizas de operação dessa organização, né? Conscientização individual, mais uma política da conscientização organizacional, ou seja, né, esse pensamento autocrítico que se pensa, né, que tem a ver com todo o processo do qual já falamos, né? Talvez seja o caso que há organizações mais conscientes que outras, né? Ou seja, né, a autoconsciência histórica para uma maior capacidade produtiva, para alterar o funcionamento, para agir, criando assim o novo, o inesperado, né? Aquilo que a gente não tem controle mesmo, né? E voltando exatamente para a questão que traz o Rancière com relação ao mestre ignorante. Porque quando o Rancière dá a ler o Jacotot, e quando o Jacotot põe os moleques para ler em francês, ele não esperava de um tempo os caras fossem escrever, né, com a mesma aptidão e com o mesmo vocabulário, né? A gente está falando de Telêmaco, ou seja, a gente está falando de um clássico, né? Escrever com o mesmo vocabulário, com a mesma exatidão, né? Que um escritor falante nato da língua, né? Beleza. Alguém? Algum comentário? Pô, eu gostei da conexão aí, porque quando alguém, em algum momento do presente, passado ou futuro, escreveu essa nota, ele não estava pensando que dava para conectar isso com o Jacotot e o Rancière, não. Mas achei. Será que não, Matheus? O início é o fim e o fim é o começo. É verdade. Porra, o Ian Malcolm sabe tudo. Foi o cara que falou: a vida encontrará um jeito. E os dinossauros viraram machos também.
puderam se reproduzir. Foda. Mas, enfim, a nota do jogador, né? Que é o cara que levanta. Eu queria levantar uma bola que apareceu na discussão no grupo do Zap Zap sobre a live quando de lava para lá. Né? Essa é a nota do jogador. Quando da discordância de um membro do SEI com uma certa intelectual marxista. Eu tendo a concordar com o que um terceiro membro postou, talvez a lógica aristotélica não me permita, mas concordo com o. Aí a minha nota no entanto, é realmente preciso, né, de duas afirmações verdadeiras para produzir uma síntese quando a gente fala de Aristóteles. Dá para concordar com um e com o outro. Precisa, na verdade. São duas proposições afirmativas, você tem que concordar com as duas para você poder fazer a síntese, senão não rola a lógica aristotélica. Mas, enfim, continuando, né? Vem alguém, continua ele falando, né, sobre a questão da ideologia, sobre a possibilidade de uma incompreensão entre os debatedores. Né? Eu vou pular a nota grande, né? Vou só ler o que está em roxo. Tá? Aí, essa incompreensão entre os debatedores seria ocasionada pela incompatibilidade de vocabulário e um conflito de ideologias no sentido de uma cadeia de estruturas mentais associadas a referentes sociomateriais e práticas linguísticas de discurso. Né? Depois, ele continua, de modos de pensar, falar ou agir específicos requer uma especialização no jargão. Né? Sim, e esse é um grande problema, se a gente for pensar, né, no discurso enquanto prática, né, não à toa. Eu acabei de ler a ordem do discurso, tá? Fresco na minha cabeça, tô chato pra caramba com isso. Por favor, suportem um pouquinho. Peraí, eu não tô vendo todo mundo, tô me incomodando. Mas continuando, né? E aí, se a gente pensa, né, essa especialização como os procedimentos de controle interno, né, do discurso, que é uma prática, né, realmente você só fala para pares. Né? Essa é a questão, né, do discurso como uma prática que tem certos procedimentos de controle. Né? E sim, porque não à toa, né, o Foucault, voltando ao Rancière, né, com Jacques Cousteau, vai falar sobre a aleatoriedade, né, que é a instância com a qual a gente não consegue lidar muito bem. Né? Quando a gente produz um certo discurso dentro de um certo campo. Né? A gente não consegue lidar com as práticas, com as consequências aleatórias possíveis. Né? Que é o que o Foucault fala que a gente deveria estar tentando, né? Que é restituir o caráter de acontecimento, que é o fato que vai continuar o acontecimento que ele vai falar aqui embaixo como conclusão. Não tem solução, mas tendo a pensar naquela mesma questão da nota anterior, sobre formular, e aí, ideologia necessária para concluir suas tarefas, ainda mantém a capacidade de comunicação com o modo dos outros, a capacidade de sair um pouco de si e ver de uma perspectiva externa para iniciar uma crítica, transposição de termos contaminados, ou mesmo que seja de si voltar a dizer, eu realmente não vejo utilidade nesse outro modo de escrever as coisas. Né? E aí tem, para mim, né, nessa conclusão, na verdade, uma síntese das questões, né, e das coisas que essa pessoa encontrou, né? Porque se o discurso como prático produz no horizonte sujeitos e objetos, né? E você tem um discurso que separa, né, sujeitos de objetos, né? E com isso ele tenta citar, né, um fenômeno social ou fenômenos sociais. Para cercar esses fenômenos sociais, você tem procedimentos de controle, né, que são os campos controlados da produção discursiva, como, por exemplo, o fato de aqui ter historiador, ter sociólogo, biólogo, enfim, são campos muito específicos, né? E a cada momento que a gente tenta se comunicar, esses campos, né, que são campos controladores das produções discursivas, né, entram em ente, né, porque não existe um vocabulário plenamente comum,
né? Porque o pleno também é uma coisa, como a igualdade, né? Uma busca, né? Incessante, né? A qual a gente dedicar, por favor, né? Porque senão a gente vai ficar retroalimentando isso, né? Mas se a cada campo a gente tem procedimentos, né? Também por uma vontade de verdade, de exclusão, de controle interno do próprio e de controle externo, né? A gente vai ter embate o tempo inteiro. A não ser que a gente consiga abrir, né, espaço para aleatoriedade, sobre o que o Rancière está falando com relação à pedagogia do Jacotot, né? Que ele não vai chamar de pedagogia, ele vai chamar de empirismo desesperado, né? Ele vai dizer que é o empirismo desesperado, né? Aleatoriedade, né? Um questionamento à vontade, como chama também a atenção Foucault, né? E além caráter de acontecimento está na questão da aleatoriedade, né? E suspender a soberania, né? A soberania, no caso aqui, né, quando o Foucault fala de soberania significante, né, a gente pode pensar que é a soberania de cada campo, né, e das ideologias que constituem esses mesmos campos. Ainda que a ideologia, na verdade, seja mais uma ideologia no campo social. Então, como fenômeno social, todas as outras disciplinas a elas se submeteriam. Hoje a gente estava falando de manhã, né, sobre as mudanças sociais que abrem possibilidade para que campos de pesquisa pensem tal qual de tal, ou seja, o campo está, né, submetido nesse sentido a mudanças, né, dentro dos fenômenos sociais. Gente, alguma questão? Pelo menos eu tô vendo vocês dessa vez. Não? Aí vem a nota do comentador do jogador. Comentando a nota anterior sobre o dia, combinando seus trechos com pensamentos não originais, produzimos este... Não, porque eles estavam juntinhos, né? Um joga e o outro rebate, né? O rebatedor. Você não sai do ciclo da ideologia, mas pode entrar nele de maneiras mais ou menos produtivas. Isso é muito complicado, porque eu cometi um ato falho várias vezes lendo essa merda dessa nota, falando assim, caraca, você não sai da ideologia. Como assim dá pra sair do sei? O que essa pessoa tá pensando? Né? Eu li várias vezes assim, né? Aí eu, caraca, eu realmente estou desletrada, né? Porque eu círculo, né? Mas enfim. E aí ele vai falar sobre a possibilidade de entrar ou sair do ciclo da ideologia de forma mais ou menos produtiva. E aí vem os questionamentos. Agora, esse afastamento da ideologia não é determinado também por uma abordagem ideológica? Né? Foucault vai dizer que é determinado por uma vontade de verdade. Cada campo vai ser determinado por uma vontade de verdade. Isso não quer dizer que a vontade de verdade precisa ser extirpada, né? Ela só não precisa ser a meta. Né? A meta precisa estar em aberto. Né? Com isso, restituindo o fenômeno do acontecimento, né? O caráter de acontecimento dos fenômenos, sejam eles sociais ou sejam eles, enfim, da natureza, etc. Né? Para saber se escapamos definitivamente da ideologia, precisaríamos de um ponto de vista divino da verdade. Né? Lógico. Porque eu diria que esse ponto de vista divino da verdade é puramente ideológico. Né? Que é, enfim, o procedimento externo de controle. Né? Os procedimentos externos de controle. Né? Proliferação e produção. Tem coisa no chat? Não consigo mais ver o chat.
Não consigo ver o chat. Enfim. Deixa eu tentar achar o chat aqui. Alguém escreveu alguma coisa? Não tem nada não. Só o... Acho que o Edu tinha falado que ia sair e depois voltava. Acho que tinha sido Tá isso. bom. Beleza. Enfim. Tá bom. Aí vem uma alternativa ao ceticismo generalizado do tipo pós-moderno, em que tudo é igualmente conhecido, né? E aí tem uma questão interessante, né? Que para o Jacotot, né, o Rancière, que a perspectiva do Jacotot com relação à igualdade, né, é pessimista, porque ele vai dizer que o axioma igualitário não tem efeito nenhum sobre a ordem social. Ter a igualdade conta faz a menor diferença, não muda nada, né? Pelo contrário, reitera a desigualdade, né? Porque os dispositivos utilizados para emancipar, né, na verdade, eles embrutecem. Então, assim, talvez, né, esse ceticismo possa ser só um pessimismozinho de que certos axiomas, né, eles precisam ser pensados com um pouquinho mais de... É preciso pensar com proximidade, né? Não dá para ser tão... ceticismo do tipo pós-moderno, sabe? Tudo não é igualmente válido, né? Então, que, na verdade, o Rancière vai dizer que a maioria das pedagógicas cai exatamente no mesmo lugar, né? Exatamente por acreditarem que precisam continuar na mesma meta de igualdade, né? E aí, sim, nesse sentido, não é tudo ser igualmente válido, mas a proposição de igualar tudo, de tentar igualar tudo, né? Homogeneizar, inclusive, as respostas, né? Se a gente espera uma curva de desenvolvimento infantil X e a criança se desenvolve de uma forma não esperada, e para isso a gente diz que ela ou está acima ou está menos, né? Você tenta homogeneizar as respostas. Nada novo vai surgir, né? Um modelo cético pós-moderno também produz uma totalização, né? É isso que essa pessoa está entendendo como conclusão, já que tem uma perspectiva que iguala os outros. Aí me parece que toda ideologia tem uma dimensão totalizante, sendo mais interessante pensar em termos de perspectivismo e paralaxe. E aí vem a questão. Seria possível produzir um ponto de vista totalizante que permite circular entre diferentes sistemas ideológicos e fazer a crítica dos sistemas que não são capazes de... Na verdade, eu acho que a gente pode pensar no que o Gabriel tinha proposto com relação à topologia e o círculo. Mais do que produzir um ponto de vista, né, que se permita ser totalizante, é o percurso, né, que possibilita formas, não diria nem críticas, mas diferentes de ver, né, a mesma questão. Ou encarar o próprio axioma, porque, por exemplo, com relação ao Jacotot, né, esse axioma igualitário e a natureza paradoxal da igualdade, né, faz com que, né, você possa conceber que ela não é nem real nem formal. Ela não é nem real porque a gente, no campo do fenômeno social, vê que a igualdade não se apresenta, e ela não é nem formal. As formas discursivas, né, no molde do Foucault de prática, as formas discursivas da escola e da sociedade, né, na verdade, são aquilo que reiteram as desigualdades, né, porque já tem como pressuposto, né, que existem aqueles que precisam ser ensinados, né? Se é igualdade como axioma, né, escreve, né, não cessa de não se
de não se inscrever de forma intempestiva, atual, fundamental e ausente, né? Como a gente entende, né, o objeto faltante na psicanálise, né, mobiliza. Existe uma mobilização para ação, né, para a criação do... Alguém, por favor, comentem. O objeto ausente que você está falando aí seria o quê? Seria essa perspectiva totalizante? Seria como um objeto ausente? É isso? Condiciona-os? Olha, tendo em vista o que eu entendi da nota, essa pessoa está achando que ela queria produzir, né, um ponto de vista totalizante, né? Ela supõe que esse ponto de vista não vai ser um ponto de vista da verdade divina, né? Que pudesse fazer circular entre as ideologias, né? Entre os sistemas ideológicos diferentes, porque ela acha que os sistemas ideológicos se produzem de formas diferentes. E essa é uma grande questão, né? Como pensar que a ideologia se organiza de formas diferentes, se organizam de formas diferentes, se o capitalismo, por exemplo, se retroalimenta, né, de tudo aquilo que, em princípio, o critica, né? A gente fala de ideologia de gênero, a gente fala de ideologia identitária, né? E tudo isso agora está sobre o chapeuzinho. Se a gente for ver os trabalhos da Wendy Brown, né, a esposa da Judith Butler, ela vai dizer que os Unidos, que elegeu Trump... Sim. Caraca! A Wendy Brown é a esposa da Judith Butler. Gente, as duas não vivem tretando? São casadas. Mas, não, elas têm uma treta teórica, não? Ou eu tô viajando? Sim, mas elas são casadas. Gente, que legal. Eu também tenho treta teórica com o meu namorado. Sim, mas elas escrevem textos comentando um texto da outra e atacando e tal. Que maneiro, não sabia que elas eram casadas. Famoso DR acadêmico. É, uma espécie de DR acadêmico. Gente, que legal. Muito foda. Muito bom. Então, sobre o que acontece? A possibilidade de coexistência de perspectivas ideológicas diferentes. Parece que a proposta não só do Zizek, mas talvez daquele Robert Kurz, se eu me lembro, a proposta do Frederick Jameson. O que essa galera está falando é que o que acontece? Quando nós estamos, por exemplo, no mundo hegeliano, no mundo do espírito, o que acontece é que existe uma gramática comum, no sentido de um ideal comum, no sentido de um símbolo comum, ou um discurso comum, se quiser, que unifica as pessoas em torno desse grande símbolo. Esse grande símbolo comum que unificava as pessoas para o Hegel era o Estado. Então, por mais que as pessoas coabitem esse Estado a partir de camadas que o Hegel chama de massas, ou que o Marx chama de classes diferentes, elas ainda assim são colocadas sob o guarda-chuva do Estado. E aí, quando o Hegel vai falar sobre a guerra, por exemplo, ele fala assim, olha, a guerra é muito importante, porque a guerra tira a pessoa daquela pasmaceira cotidiana e faz com que todos se mobilizem para esse projeto comum que a gente chama de Estado. E uma outra coisa, um outro tipo de gramática que coloca as pessoas sob um mesmo guarda-chuva é a religião. A religião também coloca as pessoas sobre os mesmos mandamentos, sobre os mesmos valores e não sei o que lá. Quando o Marx começa a analisar esse bagulho que a gente chama de capital, ele vai dizer que o capital ele é maior do que as fronteiras nacionais. Ele vai dizer que o idioma universal é o dinheiro e a língua é o preço. Ou o contrário, que a língua universal é o preço e o idioma universal é o dinheiro. Ele vai falar que o capital ele rompe barreiras culturais, ele rompe barreiras geográficas, não sei o que lá. E não à toa, quando ele vai retomar esse tema no Capital, ele vai dizer que a troca de mercadorias ela começa na fronteira entre as comunidades. Então, assim,
quando uma comunidade, um pessoal com o mesmo sistema de signos, com o mesmo idioma, ou com o mesmo ideal, começa a intercambiar com outro pessoal com um ideal diferente, esse intercâmbio, ele é fatalmente um intercâmbio de mercadorias. Então, você começa a ter um conflito de gramáticas, e o que meio que faz com que exista um intercâmbio entre esse conflito de ideais é o dinheiro. Aí, o que acontece? Quando a gente, então, está nesse mundo do capital, esse mundo do símbolo comum, que o Hegel chamou de espírito, ele começa a ficar meio capenga. E aí, o que o Zizek vai falar? Bom, quando a gente está nesse mundo, que a gente não tem uma gramática comum mais, que a gente não tem mais um símbolo que unifique as pessoas, o que a gente tem ali é um negócio que o Lacan identificou, que ele chamou de jouissance, de mais, objeto A, de mais de gozar, esses nomes. Aí o que acontece com esse jouissance? O que acontece é que você tem vamos dizer assim, uma mesma substância social, só que essa substância ela é antes produtora de discursos ideológicos conflitantes, ou discursos ideológicos diferentes, ou discursos ideológicos que não são compatíveis, do que a produção de um discurso ideológico compatível, como é o espírito. E aí, quando a gente está nesse mundo da jouissance, então, nesse mundo lacaniano, nesse mundo do capital, é possível conceber a coabitação de um mesmo espaço sem o compartilhamento de uma mesma gramática. Mas tem que ter alguma coisa que é compartilhada. O que é compartilhado é exatamente essa tal dessa jouissance, que no caso do Marx é o tal do impulso tautológico do capital, né? E aí, bom, aí eu acho que é nessa linha que iria uma espécie de resposta do Zizek sobre como conceber a coabitação de sistemas ideológicos. E aí, de certo modo... Pode falar, desculpa. Não, é que eu fiquei pensando no texto, acho que foi você que compartilhou hoje, do Dunker, né? Que ele falando lá uma espécie de elogio ao dinheiro, ou sei lá, na verdade uma crítica à esquerda que não gosta de dinheiro, ou que, sei lá, né, tem uma certa crítica moral ao dinheiro. E me parece que a pegada do Dunker tem a ver com isso também, porque ele vai falar que esse tipo de crítica moralista do dinheiro da esquerda, ele se expressaria, né, esse sintoma aí de um certo moralismo da esquerda, ele se expressaria na relação entre público e privado e, teoricamente, na relação entre Estado e empresa, né? E aí ele tenta, enfim, vislumbrar um novo espaço comum em que o dinheiro possa circular e que não seja necessariamente a favor do capital, enfim, dos interesses dos grandes negócios, coisas do tipo. Ele faz esse comentário sobre um livro do Dardot e do Laval chamado Comum, um ensaio sobre a Revolução do século XXI, que é um calhamaço gigante sobre as diferentes concepções de comum. E o que esses caras estão... Parece que a proposta do Laval e do Dornello, sei lá, eu li esse livro tem um tempo e eu li meio na diagonal porque era grande demais. Eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir ler isso com atenção não, mas pelo que eu me lembro, era como que a gente concebe alguma coisa que é comum dentro desse espaço esquisito, desse espaço heterogêneo, que a gente pode chamar de capitalismo. E aí, então, assim, o que a gente vai escolher que é comum? É comum, o código genético é comum? O código genético é um bem comum? A circulação por vias é um bem comum? A água é um bem comum? Quer dizer, a gente tem que lembrar que a Nestlé estava querendo privatizar a água, coisas do tipo. Então, esses caras propõem uma nova discussão sobre o comum, e eles vão para além também, que é como é que a gente pega esse bagulho que é comum e começa a dar outra finalidade para ele. Então, a proposta aí não é fazer um mundo sem mercado, mas como é que a gente poderia fazer um movimento que foi parecido com um movimento, parecido muito entre aspas, né? O que aconteceu na tal da era de ouro do capitalismo, o estado de bem-estar social conseguiu conter um pouco a fera, o capitalismo mesmo. O estado de bem-estar social conteve um pouco essa fera do capitalismo. Muito entre aspas, porque enquanto essa fera estava contida, ela, na verdade, ela estava lucrando das colônias, né? Tava chupando tudo que a gente tinha aqui. Os caras estavam vampirando nós. Aqui, né? Aqui, os caras vampiravam nós, basicamente. Essa é a brincadeira toda. Então era bem-estar social lá e treta aqui para nós. Mas, de certo modo, esse impulso tautológico do capitalismo poderia ser mais forte, mas foi mais fraco porque a Europa teve que fazer concessões ao pessoal que lutou na guerra, que era o trabalhador, você tinha sindicato organizado e blá, blá, blá. E daí para frente tem um monte de brincadeira. Só que aí a pergunta que o Dunker faz lá, que eu acho que é muito boa,
que é um negócio que a gente... Quando eu comecei a ler o texto, eu falei assim, nossa, isso aqui a gente está discutindo tem muito tempo e o MCP está discutindo tem 50 anos. Mas seria como pensar um mundo em que você conseguisse mediar esse ambiente heterogêneo que a gente chama de mercado ou de capital, sem necessariamente cair num novo sistema, numa nova gramática comum. Porque parece que, eu não sei se a galera tem uma grande esperança de refundar o espírito hegeliano. Mas a galera tem uma esperança, por exemplo, de dar um novo contorno, uma nova mediação para o mercado, sem que a gente tenha que ter uma moral comum. Sem que a gente tenha... Porque o mundo é muito grande hoje. O tal desse mundo globalizado, um Estado ou um espírito não conseguiria abarcar esse mundo todo, como um todo, enfim. E se a gente voltar para o Rancière, seria a meta da igualdade, né? Para abarcar o mundo todo. Que ele vai dizer exatamente que é super problemático, porque as nossas sociedades têm um ritmo vivo da multiplicação e de troca de mercadorias, né? Participação nessas trocas de mercadorias, ideal de liberdade, né? E que essa ideia de igualdade como um comum, como um universal, né, vai gerar todo esse sistema de controle, né? De controle de para onde a gente está indo, né? E essas práticas de controle vão legitimar a visão oligárquica de uma sociedade de escola, né? Cujo governo é quase a República do Platão, né? Vamos ser governados pelos melhores e vamos concretando que, enfim, né, existe uma hierarquia clara, né, clara no sentido de natural, né, entre nós e eles. Eles são aqueles que têm a mestria, nós devemos nos submeter porque somos ignorantes. O comentador do jogador continua aqui, né, citando, né, uma nota prévia. O problema do ceticismo e da pós-modernidade seria justamente o de que fazem tabula rasa da função. Sim, nesse sentido, algumas ideologias serão problemáticas do ponto de vista dessa totalização menos abrangente e tal. Nesse sentido, parece que ele chama ideologia práticas, né? Que nos remete a uma frase de Orwell na Revolução dos Bichos, que nos foi lembrada por nosso primo de 12 anos. Todas as são ideológicas, estão fixadas a uma perspectiva, a um modo de existir socialmente no mundo, mas umas são mais ideológicas do que outras, porque permitem melhor ou pior esse deslocamento de si mesmo, essa circulação por outros espaços, ou simulação do ponto de vista assim, mais abrangente. Acho que o Felipe já... Sobre esse ponto, só um parêntese muito rápido, é que talvez a perspectiva menos ideológica para o Zizek é aquela que é mais ideológica, porque ele reconhece a ideologia como verdade, né? Então, não se trata de distanciamento, mas de você entrar na ideologia, da carne podre da ideologia, como é que chama? Trash can, na lata de lixo ideológico. Exatamente. E pode ir antes do querido Zizek, tem a nossa Lélia Gonzalez exatamente falando, né, que se o psicanalista do abjeto, né, ela seria a própria lata de lixo falando, né? A boca Quem do fala abjeto. isso, Vanessa? Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez? Lélia Gonzalez. Lélia é uma antropóloga formada pela UF, leitora de Lacan, do movimento da década de 80, né? Da onde ela tirou a perspectiva dela de lugar de fala, ainda que a Lélia não achasse que as coisas fossem tão cravadas na carne assim, né? O lugar de fala não era um direito pigmentocrático de fala ou não, né? Ou fenotípico. Acaba que a psicanálise realmente contribuiu para o lugar de fala, porque eu acho que tem uma base também naquela Karen Horney, uma culturalista americana. Não é que a psicanálise contribuiu, as pessoas fazem coisas com aquilo que está à mão delas, né?
Verdade. E a gente não tem controle, nem... Enfim. A gente nem o próprio autor, né? Porque senão a gente cai de novo naqueles procedimentos internos de controle, né? Do campo, né? Que é o autor, né? Sim. Lacan tem que ser dito tal qual ele disse em 1958, lá. Você cai de novo de quem pode Lacan, né? Falar de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez dizia que ela falava da boca do objeto, né? Era a boca do objeto que falava. Aí volta a nota do mestre ignorante, pela qual a gente começou, exatamente porque eu achei que as notas anteriores dariam... teria como a gente organizar, né? Pensar a partir sobre o mestre ignorante, todas as questões concernentes à organização do SEI e a ideologia, né? Vem uma nota. Eu me sinto segura em relação à filosofia, sempre acho que não sou capaz de alcançar certos níveis de abstração e conseguir entender e mobilizar os conceitos de maneira minimamente articulada. Acho que por isso também propus que a gente leia uma parte do ignorante, né? Pelo experimento do Jokoto, organizar os conceitos de maneira minimamente articulada é fazer isso aqui que eu fiz, né? Isso aqui nada mais é do que tipo, pegar tudo que o Rancière escreveu e reescrever, né? Inclusive com as palavras do Rancière, sabe? Né? Usando as palavras do Rancière, parafraseando as palavras do Rancière, né? Ou então, como essa nota anterior deu exemplo, né? Não tem nada interessante, né, no que eu fiz. Contaminação, né? É se contaminar pela filosofia. Né? Ao mesmo tempo, pelo pouquinho que sei do campo, acho bastante prejudicial o afastamento, às vezes até mesmo a existência de uma certa repulsa das ciências sociais em relação à filosofia. Digo de alguns setores professores pesquisadores, claro. Né? E talvez aí a gente tenha uma que, para mim, por isso também me fez ler as notas me fizeram ler a ordem do discurso de novo do Foucault, né? Porque quando eu penso, né, nessa fenômenos sociais, né, da tentativa de cercamento e de produção de um conhecimento sobre os fenômenos sociais, né, penso nos mecanismos de controle de cada campo. Né? Mecanismos externos de controle, procedimentos, no caso, de controle do campo e os processos utilizados para isso, né? Para controlar essa produção de discurso. Né? A filosofia como alguma coisa que se propõe pensar de maneira paradigmática, né? Axiomática, né? E, né? Permitindo que a aleatoriedade seja um horizonte, né? Ou que, né, o horizonte se abra a cada possibilidade nova, né? Sem que isso seja a confirmação da própria teoria, né? E de que os fenômenos precisem comportar-se tal qual, né? Vistos anteriormente a cada vez que eles acontecem, né? Realmente a filosofia é um grande problema, né? E em alguma medida dentro do campo da história também. A gente vive tentando aí. A gente diz, né, no campo da historiografia que a gente já não vive sobre a história mestra da vida. Mas a gente toda vez, e eu falo isso também por mim, toda vez que a gente se depara com um real, né, um real do inesperado, daquilo que não cessa de não se inscrever, não foi simbolizado, nem elaborado, a gente recorre, né, a tentativas de colocar os fenômenos dentro de uma trajetória, de uma linearidade, de um processo de causa e consequência, né? Quais são as origens do carisma, né? Dá para ir até a colônia, pensar, né, na colonização portuguesa. Né? Quais são as origens do ódio, né?
ou das políticas da inimizade no Brasil. Né? A gente vai traçando uma linha histórica, né? E que tem a ver com esse refinamento do qual Foucault chama de discurso de rarificação, né? São essas linhas possíveis de ser tratadas. Isso univocamente e de homogênea, os fenômenos se comportam exatamente assim. Mas quer dizer que houve a possibilidade de pensar esses fenômenos por um certo horizonte. É isso. Deixa eu ver se tem mais uma nota aqui. Tem uma última nota. Desculpa. Por que subiu? Eu queria perguntar uma coisa rapidinho, voltando um pouco talvez na outra nota, que aí o Felipe estava falando dessa questão de que então na sociedade capitalista não teria exatamente, né, como voltar para aquele estado do espírito hegeliano, de um estado que unifica tudo, e que aí teria essa questão sei lá, da ideologia, né, do objeto A, de alguma coisa a mais aí que aparece que está condicionando isso de alguma forma, mas enfim. Aí depois a gente falou desse negócio do Dardot e do Laval, eu fiquei pensando se essa ideia de comum pode ser assim uma proposta de o que pode substituir esse negócio que não tem A mais. gente vai ficar nessa para sempre, se a gente continuar tentando substituir. Uai, cara, eu acho que uma das chaves da esquerda hoje é tentar pensar propostas de emancipação que não envolvam tomada de poder ou revolução ou essas palavras antigas, né? E aí tem essa proposta do comum, você tem a proposta do tal do Inventing Future lá do Snark, esqueci como é que chama a outra pessoa que escreveu o livro dele. Sei quem é, mas eu não sei pronunciar o nome desse cara, não. Você tem a galera dos computadores, tem uma galera que... Porque um dos argumentos como é que chama aquele rapaz? Do Hayek, era que o mercado era complexo demais e não podia ser pensado. Hoje a gente tem computador que consegue pensar no nível de complexidade do mercado. Então a gente tem como fazer a tal da planificação econômica que a União Soviética tentou fazer e se deu mal hoje. Então você tem uma... Geral tá pensando... Essa é uma das chaves de leitura assim, da esquerda do mundo, é esse rolê que envolve pensar estratégias, né, de emancipação sem revolução, assim, porque ou de conter a fera, né, de conter o capital, de conter o fim do mundo, basicamente. O que é um grande problema para o Matheus, que pensa aí as questões da complexidade, né, dentro das ciências, né? Porque se os modelos vão ser todos baseados nisso, a gente tem questões, né? A lá Westworld e Jurassic Park. É lá como é que é o nome? Eu nem sei como é que foi traduzido isso, que é o Red Sun, né? A revistinha do Super-Homem que ele cai na União Soviética e a União Soviética dá certo, porque o Super-Homem além de ele ser super poderoso, ele é super inteligente. Então ele é o supercomputador que consegue fazer a economia planificada dar certo. E a União Soviética se torna a maior potência do mundo. Mas, enfim. Felipe tá mutado. Eu só falei aí, ó. A solução é o Super-Homem, então, pô. E não, a gente está em seriados onde você tem parques, né, tecnicamente de diversão, para uma realidade possível, né, para a criação ou de um passado idílico, sempre de um passado idílico, na verdade, né? O Velho Oeste, né, o Parque dos Dinossauros, mas uma tentativa de um momento histórico em que era possível você pensar de uma maneira unificadora a natureza, né, com os dinossauros vivendo incrivelmente, né, no seu habitat natural, né, ou o Velho Oeste e a entrada, né, a entrada em busca do ouro nos Estados Unidos. Tem como os camaradas enxergam o papel e a importância dos sindicatos hoje, né? Essa é uma pergunta ansiosa, eu não consegui pensar, né, sobre ela. Né? Alguém?
Pô, Nenhuma. eu acho, opa, Felipe, fala aí, por favor, por Não, gentileza. por favor, eu já falei. A sua palavra é muito mais valiosa que a minha. Que isso, cara, de forma alguma, não, ficou lisonjeado, mas é mentira isso aí. Mas depois você fala, então, por favor. Eu acho assim que, não sei, eu mandei essa nota aí. Eu não consigo, cara, fazer essa cena que a galera faz aqui às vezes que essa nota aí, não sei o quê, eu logo me denuncio. Era mó fácil de botar de castigo quando tu era criança, né? Cara, é tão fácil que eu vou até revelar um negócio aqui, vai ficar pra posteridade, quem quiser acessar aí, ó. Mas é mó bagulho de análise, tá? De van a céu aberto aqui. Mas quando eu era criança, a única vez que eu fiquei de castigo foi uma vez que eu me botei de castigo, mano. Pesado, né? Pesado. Haja Enfim, disciplina, né? haja disciplina, pois é. Enfim, passado o momento de van em público, respondendo aí a nota, eu acho que assim, eu mandei essa nota porque eu tava estudando, né, um pouco sobre sindicato, partido, não sei o quê, e eu me surpreendi em saber, por alguns artigos, que as movimentações dos sindicatos não estavam tão paradas como eu achava, na minha visão de leigo mesmo, assim, meio longe desses assuntos. Mas foi interessante perceber que, até mesmo nos artigos que falavam, não, olha bem, o movimento sindical não tá tão parado assim. O pessoal falava, olha, mas também a possibilidade de mobilização política em grande escala do movimento sindical meio que acabou. Eles estão super se movimentando, mas eles estão super se movimentando em relação aos, digamos assim, aos corres deles, né? Tipo, o sindicato se movimenta muito e tem muitos ganhos nas suas negociações, mas é isso, é tipo, o sindicato da concessionária da montadora X, que os caras lá fizeram greve, aí, pô, ganhou um aumento lá. Aí os sindicatos do não sei aonde, da empresa Y, ganhou também um aumento lá. Mas, assim, não tem mais aquele lance de, o sindicato puxou um bagulho aqui e vários outros setores da sociedade seguiram os sindicatos e, no final das contas, a gente está dentro de uma grande mobilização política por alguma causa que não seja específica, circunscrita a um tipo de emprego, a um tipo de local de trabalho e tal. Então, não sei, eu achei interessante essa espécie de perda de poder do sindicato, entre muitas aspas, porque, enfim, tem as suas questões aí. E sobre os partidos, cara, não tem nada de partido aí não, né? Não, Era só sobre sindicato mesmo, é isso aí. não fui eu que escrevi de troça, meu partido é o coração partido. Pois é, não, é isso aí. Fala aí, Felipe, por favor, que fiquei até ansioso aqui pra tua fala, cara. Não, é que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, isso tem muito tempo. Eu falei, eu tava um monte de caixa de supermercado lá em São João, eu falei assim, pô, por que a gente não tenta sindicalizar esse povo? Aí ele me notou um negócio que era o seguinte, que a rotatividade das caixas de supermercado, em geral mulheres, era muito alta. Você não tem um caixa de supermercado que fica, sei lá, 10, 15 anos, que se reconhece naquela profissão. Então, assim, parece que esse tipo de emprego de terceiro setor, ele não gera o tipo de identificação, de cultura sindical que gera, por exemplo, o setor metalúrgico, via de regra, o setor metalúrgico. Um segundo ponto, para você ter sindicato, você tem que ter indústria. E o Brasil fechou mais de 15 mil indústrias desde o governo Lula até hoje. Então, assim, você não só não tem sindicato, como você não tem emprego para engenheiro. Então, assim, é uma treta. E por outro lado, também, o terceiro fator que junta nesse bolo é que, basicamente, o PT rebentou com a base social que a gente tinha no Brasil. O MST hoje é feira agroecológica. O MST ele foi reduzido a fazer feira lá, como é que chama aquela? Lá na Carioca, para comprar produto orgânico. E morrer gente lá no Pará e no Mato Grosso do Sul ainda morre, mas aqui na nossa área aqui, a gente conhece o MST como aquela coisa de feira agroecológica, assim, desmobilizou total. O STED ele tinha 1 milhão de famílias quando eu comecei a frequentar.
mobilizadas no MST hoje em dia. O que aconteceu com esse 1 milhão de famílias, né? 1 milhão de famílias é 3 milhões de pessoas. Isso aí é gente pra cacete. Enfim, por outro lado, a galera tem tentado se organizar. Esse negócio dos motoboy, né? Os caras estão fazendo um aplicativo deles mesmo. Aqui em Lavras, antes de entrar para quarentena, a gente estava tentando fazer um Uber de bico, né? Um Uber de pintor, jardineiro, boleiro. A gente está nesse projeto aqui em Lavras. Eu estou com a galera que nós estávamos tentando pôr isso para frente. Então, assim, tem outras tentativas de organização que está surgindo que eu acho que são promissoras, mas basicamente o PT arrebentou a base social dele e quem reconstruiu essa base foi a igreja evangélica. Então, um certo setor do evangelicismo, né? Então, é um caso a se pensar, cara. Entraria para um balanço importante fazer do que foi o PT, porque pré-PT, sindicato pra cacete. PT rebentou o sindicato. E, assim, não, e o sindicato, na época do PT, virou um braço de defesa do governo, cara. Também tem isso. A galera... O Stedley falou assim, ô MST, cala a boca aí, que agora o Lula tá lá. Isso no segundo governo. Como é que chama aquele negócio? Como é que chama o sindicato do Brasil mesmo? CUT. A CUT foi a mesma coisa. Ela pegou e calou a boca dos trabalhadores. E aí sobrou a Conlutas lá, que era do PSTU, que não conseguiu levar o trem adiante também, assim, enfim. Eu acho que o PT arrebentou muito, assim, tem vários fatores, mas teria que ver como é que junta esses fatores aí e sairia uma análise muito boa de um balanço desse tipo de coisa, eu acho. Cara, eu lembrei de coisa, enfim. O Léo fez parte da graduação de economia, né? Um amigo, o Luiz, depois eu te passo o contato do Luiz Berni. Ele fez economia na graduação e mestrado em ciências sociais no IFIX. Foi exatamente sindicato no período do segundo governo do Lula, né? E assim, ele era do PSTU totalmente desiludido, assim, porque de monte da base foi durante, como disse o Felipe, durante o governo Lula. O único exemplo que eu lembro... Aconteceu na minha frente. Eu senti isso, aconteceu na minha frente. Em 2006 eu estava lá no assentamento sem terra, 2010 acabou. Não se falava mais em reforma agrária. Eu vi assim, no meu olho, assim, eu vi o PT arrebentando com isso. No caso do Luiz, que também participava do assentamento, né? E fez o mestrado no IFIX, em Ciências Sociais, estudando sindicato. Além disso, eu lembro, por exemplo, no caso da minha tia, que a categoria dela era bancários, né? Com o sindicato, com todas as ditas regalias de uma negociação que eles fizeram em 2007, foi o Sindicato da Bahia. Não à toa, hoje o governo baiano também é fora da frente. Todos eles abriram mão de participação de lucros, eles tinham taxação, alíquota, tudo que o banco ganhava, eles ganhavam. Enfim, né? Era para a categoria, né? Teve uma negociação nacional, incidência na Bahia. Hoje você, enfim, continua com um salário razoavelmente alto, mas aquilo que tinha a ver com participação no lucro dos bancos, diminuição, né, com isso, né, desse lucro exorbitante, ainda tanto buraco assim para eles, né, só a Bahia não tinha. E a participação de lucros era, assim, então todo mundo que é bancário quer se mudar para a Bahia, sabe? Ninguém sai da Bahia nunca de um banco, né? Mas todo mundo quer bancário para a Bahia, porque privado ou público, os sindicatos têm direito à participação de lucro, né? Então, o sindicato dos bancários ainda é forte na Bahia. E aí, minha tia, que é bancária, chamava eles de, né, no estereótipo do baiano não gosta de trabalhar, tanto que eles mantiveram aí isso que não é trabalho, que é lucro em cima do banco, né? Enfim, isso era uma coisa que foi totalmente disseminada no Brasil. Tem essa literalmente é outra, né? Amigos, estou estudando para um concurso público que já faz tempo que eu tenho. Portanto, no próximo mês vou ficar indisponível para as reuniões para concentrar minhas energias nessa prova. O que vem acontecendo, eu lembro que extinguimos o licenciei. O que devemos fazer em uma situação dessa?
Eu quero licença aí, gente. Era licença, né? Do sei. Mas não sei. SG, ajuda nós. É tipo O isso. Licensei era quando... Tirava uns pode falar aí. meses e você ficava liberado das notas. Ah, entendi. Se vamos fazer uma situação dessa, mande resumos do que você está estudando para o concurso público. Vamos ler aqui sobre, sei lá, né? Direito, administração, português. Sei lá. A última pessoa que tava com o Sensei falou isso também. Ela ficou atrasada. Ela falou assim, ficou 6 meses. Aí depois ficou mais outros 6 meses. Aí ficou quase 2 anos, assim. Aí quando a gente baniu o Sensei, ela saiu do SEI. Então, pô, eu acho mais prático se a pessoa faz questão mesmo de sair das notas, mais prático a pessoa sair e voltar depois. É só mandar por semana quantos exercícios está fazendo aí pro concurso, que a gente fala assim, pô, essa semana eu estudei tal coisa pro concurso, chatão. Pô, essa semana eu estudei tal coisa, foi maneiro, é isso. Não, eu acho que a pessoa devia se filmar estudando para a gente poder comprovar que ela justifica a licença dela. Caraca, virou realmente home office, né? Só que... porque às vezes o cara fala que está estudando e está lá assistindo Netflix. Gente, eu juro que eu queria muito... Esse é o mestre embrutecedor. Não, eu queria muito ter... Esse é o mestre ignorante, literalmente. Foi ignorante pra caralho. Esse é o mestre ignorante pra caralho. Sindicato nele, né, Vitor? Tem que sindicalizar o pessoal aí do Licensei aí. É um mestre muito ignorante. Dá pra fazer o mestre ignorante, o mestre muito ignorante, o mestre ignorante idiota, tipo sessão da tarde. Mas, gente, essa foi a unança de hoje, né? Meio esquisita, mas beleza. Nem parecia que era a primeira vez, Vanessa. Nem parecia que era não era. Vez. Era segundo, não era? Pra mim, você nasceu pra ser mais unança aí, entendeu? Estou a favor de estabelecer aí cargo fixo pra Vanessa de mais. Tchau, Gabriel! Tchau, Gabriel. Faltou o headphone, que teria Faltou o headphone. Não, pra mim, eu não sou a favor de ter mais a Vanessa fixo. Pra mim, só seria a favor disso se tivesse aquele headphone lá de gamer da live. Aquilo ali... Não é meu, é do Léo. Pede pra ele, esse fonezinho branco aí tá tirando todo o seu brilho. Ai, gente, brilho azul. Eu já tenho um namorado gamer. Não quero atrair mais nada de gamer. Esse pessoal já tem namorado gamer. Não gosto dessas piadas, essa merda tá gravada. Para de gravar essa porra! Pessoal, então eu vou ficando por aí. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Eu vou lá também. Valeu, galera. Fechar a gravação aqui. Beijo. Pode fechar a gravação, né?